Então, nós estamos a fazer a reflexão, estudando e saboreando uma grande obra que para nós, para a doutrina espírita, é uma peça fundamental para o entendimento de nós como seres espirituais. Então, estamos vindo já há algum tempo a fazer essa reflexão e estamos na parte segunda deste grande livro e estamos a entrar no capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. E vamos iniciar um outro item, que são as faculdades morais e intelectuais do homem. Então, a questão 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? Pergunta Allan Kardec à espiritualidade superior. E os espíritos superiores dizem-nos: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Ou seja, tudo tem a ver, todas as nossas qualidades morais, intelectuais, residem no nosso espírito, não no nosso cérebro, como anteriormente nós pensaríamos. Então, tudo tem a ver com o nosso próprio espírito. Nós, no fundo, somos um espelho, nós, como seres encarnados, somos um espelho do nosso espírito, que é a nossa essência. E continua assim a questão. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? Então respondem os espíritos de luz: sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demónios. Então a espiritualidade nos alerta que de facto devemos ter cuidado nas palavras que optamos ou que utilizamos, porque espíritos maus não são na verdade maus, intrinsecamente maus. São acima de tudo ignorantes da lei do amor e das leis divinas. E que cada um de nós já passou por esse processo e ainda estamos nesse processo, porque todos nós ainda temos em nós muitas tendências negativas, ainda temos muitos vícios, muitas más tendências. Não significa que vamos nos manter desta forma, pelo contrário, estamos num processo de aprendizado. E naturalmente, como num processo de aprendizado, como quando nós vamos para a escola, às vezes erramos, porque ainda não sabemos. Então as experiências nesta vida, na vida da carne, da matéria, são fundamentais para nós verdadeiramente adquirirmos o conhecimento. Não significa que o conhecimento não possa ser adquirido na dimensão espiritual. Pode, mas temos que provar esse conhecimento aqui, na matéria. Também não significa que, se eu ainda tenho uma tendência negativa, uma tendência viciosa, ainda me comprazo com algumas coisas que não são as melhores, não significa que eu seja assim. Eu ainda atuo assim, mas a minha essência é sempre uma essência, a essência de Deus. Então a nossa essência verdadeiramente é boa, só que estamos num processo de aprendizado. Precisamos de limar ainda muitas arestas que temos connosco. Por isso não devemos sequer desistir ou achar que nós somos as piores criaturas do mundo se ainda temos muitas tendências más.
Não, eu hoje ainda não sou capaz. Ou eu hoje caí, mas eu sei que me vou levantar. Deus vai me ajudar. E o meu esforço, com certeza que também. E passamos então para a questão 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desaciçados e levianos? Responde a espiritualidade superior. São indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Ou seja, embora a nossa essência, que vem de Deus, seja tendencionalmente boa, ainda temos aquelas arestas complicadas para limar. E nós, um dia chegaremos como Jesus, a ser como Jesus, seres puros, seres que verdadeiramente vivem a vida no pleno amor, na plena moralidade, num amor incondicional. Mas até aí vamos ter que passar por muitas fases, muitas experiências. Vamos cair, levantar, voltar a cair, levantar. Então eu queria só aqui fazer uma referência relativamente a esta questão dos espíritos levianos, que Miramês, o espírito Miramês, nos traz aqui um esclarecimento muito interessante. E diz-nos eles assim: as classes dos espíritos são em grande variedade e podemos observá-las pelo comportamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Ou seja, nós somos espíritos encarnados, mas ao desencarnarmos, nós vamos ser exatamente como somos encarnados. Os espíritos levianos nem sempre são maus espíritos. Vejam, aliás, temos que fazer um uso diferente da palavra mau. Imperfeitos é mais correto. Que se aproximam dos homens inspirando maldade, o ódio e a vingança. Eles são mais brincalhões, os espíritos levianos, iguais aos muitos que se pode ver dentre os encarnados. E nós somos assim. Muitos de nós somos muito brincalhões. Brincamos às vezes até com coisas muito sérias. Eles têm uma grande sutileza em usar o humorismo, introduzindo nas brincadeiras assuntos de gozação, sem contudo avaliar o tempo que gastam em coisas fúteis, mormente quando se encontram muito deles juntos. Alguns são viciados, contumazes. É uma classe de espíritos muito grande e eles não toleram os espíritos sérios, ou seja, os espíritos levianos, os brincalhões, são realmente uma classe muito grande, porque também, se nós verificarmos no nosso plano material, nós somos muito levianos ainda. Acham que são fanáticos, ou seja, os levianos acham que os sérios são fanáticos. E se nós percebermos em nós, no nosso mundo material, é isso que acontece. Os brincalhões, os levianos, acham sempre que quem tenta levar uma vida a sério somos fanáticos. Somente porque resguardam os pensamentos das leviandades. Quando alguém diz, para de brincar, para de dizer essas coisas, num grupo, às vezes, quem diz isto, quem está a tentar ser sério, não é compreendido. Que podem levar o desapreço às coisas nobres. São realmente maliciosos, instigam as intrigas e sempre desejam fugir quando veem a coisa tomar outro caráter, que por vezes não era a sua intenção. Muitas das vezes eles não querem provocar o mal, eles gostam é de brincar. E, atenção, eles influenciam-nos muito. E quando nós começamos
nas brincadeiras, e às vezes a brincar com coisas um bocadinho mais sérias, já estamos a ser influenciados por espíritos levianos. Temos que fazer atenção. Aqueles que se encontram nessa faixa de espíritos levianos devem procurar companhias melhores e vigiar seus pensamentos, para que não venham a atrair espíritos igualmente levianos. O semelhante sempre se encontra por lei com seus iguais. Há diversos meios que podemos usar para trilharmos o caminho do aprendizado de Jesus. Então nós aprendemos uns com os outros. Quando reencarnamos, e Deus dá-nos essa possibilidade de reencarnar, a verdade é que nós, aqueles que somos um bocadinho mais conscientes em termos espirituais, um bocadinho mais esforçados, não quer dizer que estejamos todos juntos num lado e os levianos estejam todos juntos no outro. Não é verdade. A maior parte das vezes o que acontece é que até na nossa família são introduzidos espíritos mais imperfeitos, inclusivamente esses espíritos mais levianos. Para quê? Para que aqueles que estão um bocadinho mais adiantados possam auxiliar estes nossos irmãos mais necessitados, assim como nós. Hoje nós já estamos a despertar, embora ainda estejamos a gatinhar na nossa espiritualidade. De maneira nenhuma nós somos bons. Jesus dizia, bom só o Pai. Todos nós erramos, todos nós nos equivocamos. Às vezes achamos que temos certezas e na verdade não podemos ter certezas, não é? Mas já passámos por fases muito mais complicadas. Já fizemos muitas asneiras, já provocámos muito mal, inclusivamente já matámos, se nós vimos na nossa história, não é? Já fizemos muito mal. Então também nós tivemos a possibilidade de, como espíritos imperfeitos e tendencionalmente levianos ou até muito negativos, tendencionalmente maus, muito imperfeitos, tivemos a possibilidade de reencarnar em famílias em que nos ajudaram a crescer, a melhorar. Então a família é fundamental para o crescimento espiritual de todos. Quando o nosso filho é rebelde, quando o nosso filho envereda por caminhos que não são muito bons, o que temos nós que fazer? Dar-lhes a mão. Dar a mão a eles. E dar graças a Deus. Porque eu estou ali, eu posso estar ali para o amparar, para o ajudar, para o voltar a encaminhar. Então, quantas vezes nós vemos nas famílias pessoas até com grande caráter, não é? Famílias não só em termos culturais, mas educacionais, com caráter, virem até eles filhos completamente perturbados, desajustados, rebeldes, perturbados. Para que será? Será um castigo para os pais? Não é um castigo para ninguém. Está ali uma alma, um espírito que precisa de ajuda, precisa de ser esclarecido e nós estamos ali como pais para os auxiliar. Também acontece o contrário. Pais completamente desequilibrados, viciados e nascem filhos extraordinários. Para quê? Exatamente para ajudarem aqueles pais a enveredarem pelo melhor caminho. Então, em vez de nós continuarmos a queixar da nossa vida, digamos assim, Pai, obrigado, porque me estás a dar uma oportunidade de ajudar o meu filho que é rebelde e é difícil. E com essa ajuda eu vou ajudá-lo, mas eu também vou crescer espiritualmente. Ou então eu, filho que tenho o meu pai viciado, perturbado, complicado, obrigado, Pai. Vou fazer tudo para que ele possa melhorar. Nada disso é um castigo. Estamos numa grande escola, não podemos esquecer. Nada é por acaso.
Todas as lições da vida e as provas que vêm até nós, as mais difíceis, normalmente, são essas que nos fazem crescer ainda mais. Possamos dar as mãos verdadeiramente com amor. Com amor. Questão 363. Têm os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Não, dizem os espíritos de luz, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Ou seja, os espíritos somos todos nós, encarnados, temos estas determinadas paixões e quando desencarnamos levamos estas mesmas paixões, estas mesmas tendências. Ou seja, ao desencarnar eu não vou virar santo nem anjinho. Eu vou desencarnar e vou ser aquele que eu era em vida, na matéria. Portanto, todo o tipo de paixões nós conhecemos-las aqui. Todo o tipo de fragilidades nós conhecemos-las. Questão 364. O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? E os Espíritos de luz dizem-nos, certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Ou seja, não existem dois espíritos, um bom e outro mau. Existe o nosso espírito. Com determinadas tendências e, com certeza, com determinados conhecimentos. E os conhecimentos que nós adquirimos numa existência carnal, nós nunca mais vamos perder. E nós, hoje, vemos coisas extraordinárias. Crianças pequeníssimas a tocarem música como se fossem maestros, a cantarem coisas extraordinárias, criancinhas que sabem de matemática e de física, que é uma coisa extraordinária. Isto significa o quê? Que é o conhecimento está no espírito, não no cérebro. Então, todos os aprendizados que nós fazemos aqui, neste plano terreno, são para nós muito úteis. É aqui que nós pomos em prova aquilo que de facto nós aprendemos. Mas se nós nesta prova não conseguimos passar, não vamos desistir. Não vamos desistir, porque a seguir que se calhar vamos conseguir. É que todos nós, um dia chegaremos a ser espíritos puros. Então que estas lições maravilhosas que o livro dos Espíritos nos trazem possam realmente fazer eco em nós, possa penetrar verdadeiramente a nossa consciência, possamos verdadeiramente perceber que nós somos espíritos imortais e dar valor àquilo que é essencial. Então agradeço a atenção.